See the man who won't stay, feel like my baby wanna be a queen. Well, alright, we all deserve to find the things in this life. Pessoal, tudo bom com vocês? Estamos de volta aqui com o quadro Prosa Jurídica da Vale Advocacia, da qual pretendemos trazer casos de grande repercussão nacional. Hoje falaremos do caso do menino Henri. Aí, agora o nosso especialista aqui do escritório, o Dr. Paulo, vai tecer alguns comentários a respeito. Justamente, doutor Deide, um caso de grande repercussão nacional, né? Esse caso da morte do menino Henri, de apenas 4 anos. E, a princípio, né, as investigações apontam como autores de um suposto homicídio o padrasto, né, e a mãe do menor. É lógico que o inquérito policial ainda não foi concluído, existe muita investigação ainda para frente, né? E basicamente a polícia está trabalhando ainda com suspeitas, né? Mas não tem nada de concreto. Inclusive foi decretada a prisão temporária deles, né? Por ser crime hediondo de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. E ao final poderá, inclusive, né, dependendo das investigações, essa prisão ser convertida em prisão preventiva, que é uma prisão sem prazo, né? Uma coisa interessante é justamente, além de ser um caso bárbaro, né, que eu como mãe acho que a gente repudia veementemente isso daí, a gente vê tantas pessoas, né, omissas, né, pelo que cada dia aparece um relato de alguém que sabia, da pediatra, parece que o avô materno também sabia de alguns casos. E é um absurdo ver ainda que no mundo, né, no mundo que a gente vive, ainda as pessoas fecham os olhos para esse tipo de violência, né, por favorecimento, por conforme, sei lá, por costumes de achar que a mulher tem que ser submissa ao homem. E uma coisa interessante é que eu fui no salão de beleza e me fizeram essa pergunta: a babá, a babá, ela presenciou a cena de maus tratos, né, as agressões. E nesse caso, eu não vi a mídia falando dela. Como é que fica, doutor Paulo? Bom, a princípio já está sacramentado, né, junto à polícia, que a babá mentiu no seu primeiro depoimento, né? Então ela, de início, ela já pode ser acusada, inclusive, pelo crime de falso testemunho, né? Quanto à questão de uma possível responsabilização criminal por parte da babá, eu faço uma conexão com a investigação que está feita com a mãe, né? Na nossa legislação penal, ela prevê o caso da omissão da relação de causalidade, né? Que são os crimes omissivos impróprios. Nesse caso, a mãe, ela tem o dever legal de proteção para com o filho, né? A mãe e o pai, ela tem um dever legal. Então, numa situação dessa, a investigação aponta que, se de fato a mãe tinha conhecimento de todas as agressões, e inclusive do dia das agressões que ensejou a morte do menino Henri, né, ela poderá sim responder como se ela tivesse praticado o crime. Por isso que, em caso sendo comprovado que de fato ela foi omissa, ela responderá pelo crime de homicídio duplamente qualificado. Certo, doutor Paulo, aproveitando o gancho aqui da doutora Sâmara, e a babá, no caso, ela poderia até ser responsabilizada como coautor ou partícipe desse crime? Pronto, da mesma forma que tem essa relação de omissão, né, do dever de cuidado, da babá também. Quando você contrata uma babá, a babá ela tem essa obrigação legal também de proteção, né? Porque ela funciona ali como uma cuidadora da criança. Então, ela, em um caso de agressão, ela deveria intervir para que um resultado morte ou qualquer um outro tipo de resultado, né, que venha a acarretar um dano à criança, para que ele não pudesse se concretizar, né? Então, nesse caso, a babá, como eu já falei, ela mentiu no primeiro depoimento. No segundo depoimento ela foi ouvida hoje e ela já revelou várias outras coisas. Então tudo indica que de fato ela tinha sim conhecimento das agressões. Então ela tendo conhecimento das agressões quanto menor e ela não procurou uma autoridade competente para poder cessar essas agressões e impedir que até essa morte pudesse acontecer, ela pode responder sim. Não digo que ela poderia responder com um homicídio, porque no dia da morte, que foi de madrugada, né? Na madrugada ela não estaria presente, então não tinha conhecimento. Mas imagina só,
Existem várias fotos da criança lesionada. Então ela pode responder também, né, devido a essa omissão por uma lesão corporal, tá bom? Ou até mesmo, dependendo da lesão, um crime de tortura. Nossa, é revoltante, né? É muito engraçado isso daí, no sentido da gente, volto a dizer, da gente ver esse tipo de crimes bárbaros, né? O padrasto é sádico, né? A gente soube que parece que os antigos relacionamentos dele já tinham filhas que foram torturadas, né? Foram agredidos por ele. E parece que ele ameaçava as ex-namoradas, algo assim, né? Justamente, de fato, é corriqueiro, né, essas agressões por parte do Jairinho, né? E assim, respondendo até a pergunta da seguidora, né, fazendo um resumo de um apanhado geral, a babá, quanto à questão do homicídio, dificilmente ela irá responder, até porque no dia, né, conforme eu já ressaltei, ela não estava presente. Mas ela pode sim vir a responder pela questão da lesão corporal ou até mesmo maus tratos contra a criança. Entendi, doutor Paulo, fazendo um contraponto aqui, mas também se na investigação ficar comprovado que ela recebeu alguma ameaça, alguma situação do Jairinho, há algum excludente para babá nesse ponto? Nesse caso haveria sim, e justamente o inquérito policial tem que se apurar que, se de fato ela tinha conhecimento, por que ela calou-se? Se ela estava sofrendo uma ameaça, inclusive até a questão de ameaçar ela, de dizer que ela vai ficar desempregada, isso aí já é uma causa também, né, de que exclui a tipificação, né? Certo. Entendi. Então, gente, fica esse alerta, os profissionais que trabalham nessa hora, né, que você sim pode ser responsabilizado por atos cometidos desse nível, né? E sempre quando vir a presenciar uma violência ou algo do tipo, mesmo que seja, né, no caso doméstica, você procurar uma autoridade, porque numa dessa você também pode estar participando, né, e ser responsabilizado criminalmente. Gente, uma coisa interessante é que eu, mais uma vez no salão, né, porque mulher sempre fica bastante no salão, e que me indagaram, foi que também a gente soube que os próprios familiares sabiam também desse lado do Jairinho, né, como fala, de agredir a criança. E aí eu pergunto pra você, nesse caso, pra você, doutor Paulo, em relação ao avô da criança, inclusive até o Dr. David falou sobre as excludentes, a família dela também pode ter esse tipo de excludente, uma vez que eles também, que eu soube até que um repórter chegou aí tentar fazer uma reportagem e na hora o avô falou assim, vamos falar tudo desse desgraçado, desculpa a palavra. E na hora, eu acho que alguém conteve esse avô e do meio pro fim falaram que ela não tinha nada a se pronunciar. Também poderia participar dessa excludente, assim como a babá, caso ela comprove que estava sendo ameaçada? Pronto, assim, na verdade, sobre a questão da família do pai do Henry, para ele não teria nenhum tipo de punição, né? Até porque é o seguinte, as agressões se davam na residência do Jairinho com a mãe de Henry. Então, dificilmente tinha como o próprio pai dele ou os avós presumirem que a criança estava sendo agredida, né, ou sofrendo maus tratos. Então, nesse caso aí, para eles, não vejo nenhum tipo de penalidade, né? Inclusive, complementando a pergunta do Dr. Davis, se no caso da babá, se ela estivesse sendo ameaçada, se ela poderia ser isenta de pena, sim, nesse caso aí seria o chamado inexigibilidade de conduta diversa, né? Que é quando a pessoa é subordinada, né, a uma pessoa hierárquica, ela toma certas medidas, ou nesse caso até mesmo uma medida comissiva, né, ou omissiva, e tudo em obediência hierárquica, né? Então, nesse caso aí, se for comprovado, inclusive, que ela estava sendo ameaçada de perder o emprego ou qualquer outra ameaça, nesse caso ela estaria, sim, isenta de pena. Certo. Então, pessoal, a gente fez esse quadro de forma mais reduzida. Trouxemos aqui um caso de repercussão nacional e vamos deixar aqui o linkzinho que o vídeo vai ser publicado no nosso Instagram, no YouTube e também no Spotify. Qualquer tipo de dúvida e sugestões de tema, mandem aqui nos comentários que aqui a banca da Vale Advocacia vai estar respondendo. Muito obrigada!